pessoal, tudo bom? Vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula. Vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Vamos para a nossa aula. Então, nessa aula, a gente vai continuar falando sobre as doutrinas e a relação do pensamento e do questionamento com a igreja. A gente estava falando nas últimas aulas sobre o Lutero e a Reforma Protestante. A gente viu o que foi o movimento do luteranismo. A gente viu como ele se desenvolveu, como ele ganhou força, e a gente vai ver como ele acabou inspirando outros movimentos também e como a igreja reagiu a isso tudo. Baseado nas ideias do Lutero, outro cara vai ganhar bastante destaque, que vai ser o João Calvino. As ideias deles, que foram estimuladas pela reforma do Lutero, vão ajudar a fundar uma nova ordem que, em homenagem a ele, vai se chamar Calvinismo. Enquanto o ponto inicial do Lutero foi a Alemanha, o Calvino vai começar a expressar as ideias dele na França, e ele vai ser perseguido pela igreja e vai acabar se refugiando em Genebra, na Suíça. Ele acreditava que a reforma que foi iniciada pelo Lutero tinha restaurado uma possibilidade, a de restaurar o cristianismo primitivo que, segundo ele, tinha sido abandonado pela Igreja Católica. As práticas que fundamentavam o cristianismo não estavam mais presentes no que a Igreja Católica pregava. Era isso que dizia o Calvino. O principal ponto da doutrina do Calvino era a predestinação, ou seja, as pessoas já nasciam destinadas ao que ia acontecer com elas. A pessoa já nascia com o seu destino estabelecido, predestinado por Deus. Então, a partir do momento do nascimento, já estava definido se essa pessoa ia ser salva ou não. Alguns dos outros pontos do calvinismo eram a supressão da hierarquia da igreja, a estrutura da igreja, que ia desde o Papa aos bispos, aos padres, toda essa estrutura da igreja, segundo o calvinismo, deveria ser retirada. Ele acreditava que essa estrutura acabava levando a um desejo de ascender entre as posições, um desejo desenfreado que podia levar à corrupção e a muitos outros problemas. Então, segundo o calvinismo, uma hierarquia da igreja não era uma coisa boa. Outro ponto do calvinismo também foi a aceitação de somente 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Outro ponto importante do calvinismo foi a abolição das imagens e do culto dos santos. Então, segundo o Calvino e a doutrina dele, o calvinismo, seriam abolidas a adoração de imagens e o culto dos santos. Além disso, a Bíblia seria aceita como a única fonte de fé, ou seja, a religião seria útil, mas não essencial para a salvação. A salvação estaria em ler a Bíblia, em crer, em se dedicar ao que estava escrito na Bíblia e não necessariamente estar ligado a uma religião. As ideias do Calvino foram aceitas principalmente pela classe burguesa, porque o capitalismo ele estava em desenvolvimento. A gente viu há algum tempo atrás, nas últimas aulas, a gente tem visto o desenvolvimento do comércio. Então, a burguesia está se desenvolvendo, está acumulando riquezas, está crescendo ainda mais. E a doutrina do Calvino não afetava o desenvolvimento do comércio, diferente de algumas práticas da igreja, como, por exemplo, a proibição da usura, que era o empréstimo de dinheiro com lucro. A igreja não permitia que isso acontecesse. Já o calvinismo não tinha nenhuma restrição quanto a isso. O Calvino também apontava a preguiça como um forte sinal de condenação e a pobreza como um sinal de fraqueza. Ou seja, se você fosse rico, segundo o calvinismo, era porque você trabalhava muito, então você merecia aquele dinheiro e isso era um sinal de que você era uma pessoa que seria salva por Deus. Porque você acumulou bastante riqueza, você conseguiu isso através do seu trabalho e do seu esforço. E a pobreza era um sinal de preguiça. Se você é pobre é porque você é preguiçoso, você não trabalha, e isso quer dizer que você está destinado à condenação. Para o Calvino, a realização do homem estava no trabalho. O sucesso material, a poupança e a disciplina eram provas da influência de Deus. Se você era bem-sucedido na vida, isso significava que você nasceu para ser salvo, você foi predestinado a ser salvo.
porque você consegue acumular riquezas e viver bem na terra. Agora, se você é pobre, isso quer dizer que você não coloca esforço no trabalho, você é preguiçoso, isso é um sinal de fraqueza e você quase garantidamente será condenado por Deus. Obviamente, essa linha de pensamento atrai muito os burgueses, já que eles são ricos e têm dinheiro, têm poder, eles têm um acúmulo de capital, sucesso material, tudo isso que o Calvino dizia que era o ideal para ser salvo por Deus. Então é óbvio que aqueles que tinham dinheiro ficaram muito satisfeitos com a doutrina do calvinismo. Assim como o luteranismo, as ideias do calvinismo logo vão se espalhar pela Europa e vão render ao Calvino muito poder que ele utilizava para punir quem era contrário à sua doutrina. Então ela se espalha ali na região da Suíça e por outras regiões da Europa, e o Calvino ganha poder, ele vira influente e ele usa isso para espalhar a doutrina dele e obviamente para punir também aqueles que eram contrários aos pensamentos dele. Vão surgir tensões entre calvinistas e católicos, por exemplo, no massacre da noite de São Bartolomeu, onde os católicos invadiram um bairro protestante. Isso era uma realidade da Europa. Os países eles tinham as suas religiões e as suas doutrinas definidas, mas muitas vezes as ideias de uma doutrina se espalhavam dentro de um país. Então, dentro de um mesmo país, tinham católicos, tinham calvinistas, tinham luteranos, e esses caras pensavam diferente. E isso obviamente vai levar a conflitos que às vezes escalavam a níveis muito violentos, como foi esse massacre da noite de São Bartolomeu, onde várias pessoas acabaram perdendo a vida. Enquanto o calvinismo estava se desenvolvendo, estava acontecendo lá na Inglaterra uma outra doutrina. E essa surge graças a uma briga entre o rei Henrique VIII e o Papa Clemente VII. O principal motivo do surgimento dessa nova doutrina era porque o rei Henrique desejava anular o casamento dele com a Catarina de Aragão para se casar com a amante dele, a Ana Bolena. O Papa se recusa a anular essa união, dizendo que a união entre o homem e a mulher através do casamento era sagrada. E aí, quando ele diz isso para o Henrique, ele vai lá e cria a própria igreja, a Igreja Anglicana. Só que já estavam presentes na Inglaterra o catolicismo e o calvinismo, que na Inglaterra era chamado de puritanismo. Só que isso não só não impede o surgimento do anglicanismo, como também vai acabar levando a conflitos entre esses grupos. Só que o rei Henrique ele vai um pouquinho além disso. O anglicanismo vai se estruturar quando o rei Henrique assinar o ato de supremacia. Esse ato vai limitar o poder do clero, ou seja, limitar o poder da igreja. A igreja vai perder poder dentro da Inglaterra e vai se submeter ao Estado. Antes, na estrutura católica, o que acontecia era, a igreja, o clero, ela estava acima da estrutura política. O rei se submetia à igreja. Ele poderia ser o rei do país dele, mas ele ainda teria que se submeter à igreja, que representava Deus. O rei Henrique, assinando o ato de supremacia, ele bota a igreja abaixo dele, ou seja, o poder do clero e da igreja se submeteria ao Estado, ou a quem governasse esse Estado, que era o rei. Enquanto as ideias calvinistas interessavam a burguesia, com a questão de ter muita riqueza e isso significar que você vai ser salvo, o anglicanismo vai unir os interesses tanto da burguesia quanto da nobreza. A nobreza estava querendo terras e muitas terras pertenciam à Igreja Católica. A maior parte das terras na Europa pertencia à igreja. E agora que o Henrique assinou esse ato de supremacia, ele vai confiscar muitas das terras da Igreja Católica e vai distribuir entre os nobres. Então, além de agradar a burguesia, dando a elas liberdade de comércio que muitas vezes a igreja não permitia, agora ele vai agradar a nobreza também, dando terras que anteriormente pertenciam à Igreja Católica. O surgimento dessas doutrinas evidenciava um descontentamento geral da população com a Igreja Católica. Elas estavam insatisfeitas devido aos abusos, dos altos impostos, da falta de liderança em diversas situações. Então, quando essas doutrinas começam a surgir, elas logo são aceitas por boa parte da população, que estava cansada desses abusos, que queria se livrar da pressão que a Igreja Católica fazia em cima deles. Então, essas doutrinas, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, todas elas foram escapes para fugir da influência da Igreja Católica. Em muitos pontos, o anglicanismo se assemelhou ao calvinismo. A grande diferença estaria no fato de que o surgimento dela foi meio diferente, porque
o principal motivo para o surgimento do anglicanismo foi o Henrique VIII querendo se divorciar, e também o ponto de atrair a nobreza. A nobreza da Inglaterra era muito influente junto do rei, então era do interesse do Henrique agradar esses caras. E ele faz isso distribuindo as terras, como a gente falou no último slide. Outro ponto de diferença entre essas doutrinas era que o calvinismo suprimia a hierarquia eclesiástica, ou seja, ele retirava a estrutura que a Igreja Católica tinha, papa, bispo. Essa estrutura, essa estratificação da Igreja Católica, ela não existia mais dentro do calvinismo. Na Igreja Católica, o poder máximo era o papa. No calvinismo, não vai ter esse poder máximo. Então, a Igreja Católica tinha essa hierarquia e o papa estava no topo. O calvinismo, ele reduzia essa hierarquia, ele tentava suprimir a hierarquia. É óbvio que tinham líderes, mas não tinha nenhum líder máximo, como era a católica com o papa. E o anglicanismo mantinha a estrutura, mas ele queria que essa estrutura se subordinasse ao Estado. Ele queria que os bispos, que o clero e que até o próprio papa se subordinasse às decisões dele. Vendo todos esses movimentos de reforma se espalhando pela Europa, a Igreja Católica estava perdendo fiéis, estava perdendo terras, estava perdendo poder, influência, ela estava numa situação complicadíssima. E logo, ela viu a necessidade de fazer uma reforma dos dogmas e das práticas dela, para tentar reganhar essa influência e esses fiéis que ela tinha perdido. Essa reforma aconteceu no Concílio de Trento, onde o Papa Paulo III, reunido com vários bispos de todas as partes da Europa, decidiu fazer modificações na velha ordem católica. Eles queriam e precisavam de mudanças realmente profundas que mexessem na estrutura da igreja. Mas, por mais que muitos desses bispos quisessem acabar com a corrupção através da venda das indulgências e retomar a origem do catolicismo, a questão da fé, muitos desses bispos também queriam garantir o poder e a autoridade deles. Eles não queriam perder privilégios. Então é óbvio que eles não poderiam fazer uma reforma muito significativa, porque isso ia significar que eles iam perder poder e riqueza. E isso eles não queriam. Eles queriam resolver o problema, mas eles não queriam abrir mão de muito poder. Algumas das principais medidas tomadas nesse conselho foram a proibição da venda de indulgências. Esse foi basicamente o ponto principal, porque a venda de indulgências foi o que deu início a isso tudo. Um dos principais pontos do trabalho do Lutero, que deu início a todo esse processo de novas doutrinas religiosas surgirem, foi justamente criticando a venda de indulgências. Então, essa foi uma preocupação durante o Concílio de Trento, proibir a venda de indulgência, que eram aqueles perdões que a igreja vendia para qualquer um que pudesse pagar. Eles também criaram um seminário para formar o clero, para instruir melhor aqueles que buscavam se formar como um religioso, que quisessem ensinar a palavra e ser uma figura de fé. Então, um treinamento, uma formação para esses caras. Eles criaram também o Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos. Eram livros que eram considerados heréticos, que iam contra os ensinamentos da igreja. Tendo em vista que eles também estavam numa situação complicada de novas doutrinas e pessoas que agora não faziam mais parte da Igreja Católica, eles vão restabelecer a Inquisição para tentar retomar o poder e restabelecer algumas estruturas que eles tinham perdido. A gente já falou da Santa Inquisição nas últimas aulas. Chega um momento em que ela entra em desuso, mas agora a Inquisição se restabelece para tentar reafirmar o poder da Igreja junto a essas outras doutrinas que estão surgindo. A manutenção dos dogmas católicos, então eles fazem alguns ajustes às ideias e às crenças justamente nos pontos que foram o início do debate, os pontos que o Lutero apontou como o que ele acreditava que estava errado. Alguns desses pontos foram mexidos, eles mexeram um pouquinho nas ideias para tentar apaziguar as coisas e trazer de volta alguns fiéis que eles tinham perdido. Eles proibiram a livre interpretação da Bíblia. Eles diziam que somente aqueles treinados, aqueles que foram ensinados a palavra de fé, poderiam passar isso à frente para os outros, para a população comum. Então, diferente dos outros dogmas, como por exemplo o luteranismo, que na verdade incentivava as pessoas a lerem a Bíblia e tirarem suas próprias conclusões, a Igreja Católica, na Contra-Reforma, vai proibir a livre interpretação, dizendo que só quem consegue interpretar a Bíblia são aqueles que estudaram para isso, que são os membros da igreja.
Eles vão reafirmar a infalibilidade do Papa, vão reafirmar que o Papa é realmente uma figura infalível, o Papa nunca erra, ele é o maior símbolo de fé que se pode ter, e a Igreja vai dizer que ele não comete erros e que ele não pode falhar. Vai ser formada também a Companhia de Jesus, que vai ser uma ordem religiosa com o intuito de fortalecer e difundir o catolicismo. A Companhia de Jesus vai se espalhar por vários países da Europa, pregando essas novas práticas e essa mudança no catolicismo, para que possam novamente começar a ganhar fiéis, que as pessoas possam retornar para a Igreja Católica e para as suas crenças. A Companhia de Jesus também vai ser muito importante daqui para frente, porque ela vai ter atuação aqui nas Américas. Quando os colonizadores portugueses e espanhóis vierem para cá, para as Américas, a Companhia de Jesus vai vir para tentar catequizar os índios e catequizar os nativos aqui das Américas. Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Então, só para finalizar, é importante entender aqui que as práticas que a igreja estava tomando desagradaram as pessoas e os pensadores, e a população em geral também, mas foram esses pensadores, esses filósofos, que começaram a abertamente questionar isso, a escrever sobre isso, como foi o caso do Lutero. O Lutero foi o grande primeiro caso, foi quando a coisa realmente saiu de proporção e explodiu. O Lutero discordava da igreja em vários pontos, não era o objetivo principal do Lutero criar uma nova doutrina religiosa, ele queria consertar os erros da igreja católica, mas a coisa saiu tanto de proporção que foi o que acabou acontecendo com o luteranismo. Quando o luteranismo dá certo e consegue apontar vários pontos onde ele acreditava que a igreja estava errando, isso faz com que surjam outros movimentos de reforma religiosa. Como a gente falou, o calvinismo, o anglicanismo, tiveram outros também, mas esses foram os de maior destaque. E aí, quando a Igreja Católica vê que graças às práticas questionáveis que ela estava tomando, surgem esses movimentos que questionam a Igreja, ela precisa se remodular, ela precisa se reformar, ela precisa retomar e ganhar de volta aquilo que ela perdeu: poder, influência, terras e principalmente fiéis. E ela faz isso através da Contra-Reforma, onde ela visava retomar tudo isso que ela tinha perdido com essas reformas que surgiram pela Europa. É isso, nessa aula a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom? Não deixem de mandar, mandem para mim as dúvidas e as perguntas de vocês que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem, um abraço, tchau.